Bora contar a história de fantasma hoje? Gente, eu sou igual o Zé Felipe, eu nunca vi, mas tenho medo de ver. Ei, fica aí que tem história nova. Há alguns anos atrás eu passei por uma situação que me deixou traumatizada até hoje. Sério, só de lembrar eu já fico arrepiada. Então, eu trabalhava em uma empresa de internet, né? E nessa época eu ganhava na diária e também ganhava na comissão. Ou seja, quanto mais vendas eu fizesse, mais eu ganhava. Então, o que que acontece? Eu sempre estava nas inaugurações das lojas novas, né? Porque sempre nas inaugurações tinha clientes novos e logo tinha comissão para mim, né? Até que ia ter uma inauguração de uma loja nova em uma cidade do interior da minha, né? E eu fui junto com mais umas 4 amigas, mais ou menos, do meu trabalho. E toda vez que a gente ia para essas cidades, a gente sempre ficava em hotel e tal. Mas nessa cidade em específico, a nossa loja tinha uma casa de apoio, onde ficava o material e tudo. E o meu chefe disse que nós poderíamos ficar lá. Então, assim, nós fizemos. Gente, logo quando eu cheguei, eu já achei a cidade, assim, uma cidade fantasma, sabe? Já achei um horror. Já fiquei com aquela sensação ruim de que não tô gostando de ficar aqui. Mas ok, né? Era trabalho. E quando nós chegamos na casa onde nós iríamos ficar, a casa tava assim, caindo aos pedaços, né? Porque ninguém morava lá. Realmente era uma casa só pra guardar material. Mas ok, e nisso tinha uns funcionários que estavam lá recolhendo o material e tal. E eles viraram pra gente e falaram assim, vocês vão dormir nessa casa, e começaram a rir. Então na hora a gente ficou assim, achando que era tudo uma brincadeira e tal. E era uma brincadeira, mas falando sério, né? Aí a gente falou, vamos, por quê? Aí ele, não, nada, não sei o que, e começou a rir de novo. E nisso, outro funcionário que tava junto começou a rir também, né? E falou assim, não, é porque essa casa tem um histórico meio estranho, sabe? De ter algumas coisas estranhas nela e tal, ela é meio mal assombrada, ninguém consegue dormir nela, não sei o quê. Pronto, gente, pra que ele foi falar isso? Na hora, o meu não varava uma agulha já de tão medo. Falei, não, quero me embora, tava igual a Juma já. Quero me embora. Aí as outras meninas também começaram a ficar com medo, né? Querendo, não, vamos procurar um hotel, não vamos ficar aqui, não sei o quê. Aí eles perceberam que a gente tava assustado e falaram, não, é brincadeira, não sei o quê. Aí beleza, né? No final do dia, eu e as minhas amigas, nós fomos pra um barzinho que tinha perto lá da casa pra comemorar a inauguração da loja, comemorar que a gente tinha vendido bastante e tal, que a nossa comissão tinha sido muito boa. E a gente foi pra lá pra comer, beber, enfim. Chegando lá, né, tinha o bar lotado, cheio de pessoas ali da região. E nisso tinha uns idosos lá que ficavam sentados, eles ficavam jogando baralho e tal. E aí a gente começou a puxar assunto com eles, né? E a gente perguntou, é verdade e tal, que rola um comentário, porque eu tava com medo, né? Eu comecei a sondar o pessoal dali. Que rola um comentário que aquela casa ali tem uma coisa estranha e tal. Aí os velhinhos foram e falaram, não, é verdade. Tem muita gente que comenta que tentou passar a noite lá e não conseguiu. Pronto. Tava me cagando de medo. E aí, esse senhor também viu que a gente tava morrendo de medo. Não, minha filha, isso aí é só boato do povo, a gente não sabe se é verdade ou não. É só história, é só conversa, não sei o quê. Fomos pra casa pra dormir, né? E na primeira noite, gente, eu não dormi absolutamente nada, porque eu tava morrendo de medo e não conseguia parar de pensar no que tinham falado, né? Só que na primeira noite não aconteceu nada. Cheguei no outro dia no trabalho, né? Baguncei com meu amigo, falei assim, porra, tu queria bagunçar com a gente, era tudo mentira, nem aconteceu nada, não sei o quê. Aí ele começou a rir, né? Ele falou, minha filha, mas não é na primeira noite que acontece. Não é na primeira. Aí ele falou isso, né? Não prestou mais. Já comecei a me tremer de medo de novo e com medo de chegar à noite, né? Mas ok. Como não tinha acontecido nada na noite anterior, eu falei, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Segunda noite, né? Nós já era por volta ali de mais 11 horas da noite, tava todo mundo acordado ainda, a gente tinha acabado de chegar da rua, que a gente tinha ido jantar, né, e tal. E tava todo mundo se preparando pra dormir. Nisso, a minha amiga foi no banheiro, e o banheiro dessa casa ficava numa descida, tipo, ficava bem lá no final da casa. E nós estávamos todas dormindo no mesmo quarto, né? E aí quando ela voltou, ela tava pálida, eu notei que ela tava muito estranha. Aí eu perguntei, falei, mulher, o que tu tem, o que foi? Aí ela falou assim, gente, não é por nada não quero assustar vocês, mas eu tenho certeza que passou alguém por mim quando eu vinha saindo do banheiro, e era uma pessoa, era um homem. Mas depois que eu olhei de novo, eu não vi mais. Ó, tô até me arrepiando aqui de contar. Meus amigos, sou de mais medrosa, não me fala um negócio desse. Já comecei a ficar atenta, né? Nisso, gente, a gente continuou conversando ali, depois a gente mudou de assunto pra tentar esquecer, né? Não é nada, não sei o quê. Gente, meia-noite certinho, alguém joga uma pedra dentro da casa. Como que ela foi jogar essa pedra lá dentro? Tava tudo trancado. Mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. E nessa hora, todo mundo desesperada, né? No caso, as minhas amigas, porque eu já tava chorando. Eu não tava mais desesperada, eu já tava chorando. E a gente tentou ali se acalmar, né? Umas às outras. E nisso, começaram a bater na porta do quarto. Bater muito forte. E a casa ficava colada no escritório da empresa. E a gente começou a escutar barulho de coisas caindo dentro do escritório da empresa, sendo que tava tudo trancado. Não tinha ninguém lá, não tinha vigilante, não tinha nada. E a gente ficou até 1h30 da manhã escutando cair um monte de coisa lá pra dentro. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha medo de ficar dentro da casa, a gente tinha medo de sair. Porque a casa, ela não ficava, tipo, não tinha vizinhos, sabe? Ela ficava um pouquinho afastada. E, gente, e o ar-condicionado, né, a central, no caso, que desligava desligava toda hora sozinho. Até que a gente não aguentou mais e a gente resolveu sair da casa, porque a gente, tipo, não conseguia dormir, a gente tava morrendo de medo. E cada vez os barulhos ficavam mais altos. Nossa, a gente tava numa zona ali de terror. E pra que a gente foi sair? A gente saiu que nem doida, gritando no meio da rua. E não tinha ninguém, né? Mas nisso a gente olhou assim pro canto da casa, pro canto da rua da casa. Tinha um casal todo de preto, parado assim, bem no canto, olhando na nossa direção. E quando a gente virou pra falar pra uma outra colega nossa, a gente olhou de novo, não estavam mais lá. E nós passamos a noite toda acordadas, porque não tinha condições de dormir. A gente não tinha como falar com ninguém, porque de madrugada ninguém atendia o telefone, né? E a casa também não tinha muitos vizinhos. E a gente resolveu voltar pra dentro da casa, porque a gente acabou ficando com mais medo de ficar lá fora do que ficar dentro. E só que a gente passou a noite toda escutando barulho, né? Escutando barulho e ninguém dormiu. No outro dia, a gente não quis acordo. Ligamos pro nosso chefe e falamos, não vamos ficar aqui de jeito nenhum. Como a gente ainda tinha que ficar na cidade ainda, né, por conta da inauguração, da semana de inauguração da loja, a gente acabou indo para um hotel, porque ninguém quis voltar para casa, ninguém aguentou. E depois a gente ainda comentou com algumas pessoas, né, o que a gente tinha acontecido e tal. E todo mundo falava que ninguém aguentava aquela casa, que ninguém aguentava, que todo mundo que comprava vendia logo em seguida, porque ninguém aguentava ficar lá. Por fim, a história que chegou pra gente é que tinha morrido toda uma família naquela casa. Mas a gente também não tem como saber se é verdade ou não, né? Porque, enfim, tudo as pessoas aumentam. A única coisa boa que essa viagem me trouxe foi a comissão que eu levei pra casa, né? Porque voltar lá, gente, nunca mais. E até hoje, a empresa mantém a casa, só que só pra guardar material, sabe? Ninguém dorme lá porque ninguém aguenta. Enfim, gente, foi isso. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu desconfiei que o meu namorado me traía com a irmã da madrasta dele, mas a história em si me surpreendeu. Ei, fica aí que tem história nova. Nós éramos adolescentes quando nos conhecemos e começamos a namorar. Nos conhecemos na escola mesmo, sabe? E assim, eu gostei muito dele já de cara. Nós ficamos algumas vezes e logo em seguida ele já me pediu em namoro. E como adolescente é um ser humano que se apaixona fácil, então logo eu já tava apaixonada e aceitei. E logo nas primeiras conversas que nós tivemos aí pós início de namoro, a primeira coisa que ele me disse foi que se chegassem conversinhas, fofoquinhas pra mim sobre ele, não era pra eu acreditar. Porque elas eram só isso, só fofocas. Aí eu fiquei, tá, mas o que as pessoas têm pra falar sobre você? Ele não quis entrar muito no assunto e logo eu já entendi. Não, com certeza, essas pessoas vão chegar dizendo que ele é mulherengo, que ele fica com todo mundo, que ele trai, que é galinha, que é isso, que é aquilo. Eu imaginei que seria isso, sabe? E aí como ele falou pra mim, não acredita, porque é tudo fofoca e tal. Falei, não se preocupa, eu não sou de dar ouvido pra esse tipo de coisa e tal. E, enfim, deixei pra lá, né? E nessa época, eu ainda não tinha mantido relações com ninguém, sabe? Então, quanto mais eu ficava apaixonada por ele, mais eu decidia que eu queria que fosse com ele. E eu ficava pressionando. Engraçado que não era ele que me pressionava, era eu que tinha que pressionar ele pra ver se ele fazia alguma coisa comigo. Mas todo tempo ele dava uma desculpa aqui, uma desculpa ali, dizia que ainda não era o momento, que ele também era virgem e achava que ele ainda não tava preparado, não tava pronto e tal. E eu falava, nossa, olha, gente, que homem sensível e tal. Eu ficava, tipo, muito feliz por ter achado alguém daquele jeito, né? Porque todas as minhas amigas falavam que elas ficavam com os caras e eles só queriam isso e depois sumiu. E ele não, ele sempre falava que era pra gente esperar, que ele ainda não tava pronto, não sei o quê. E eu, tá, tudo bem, então que sorte a minha. Porque aí ele começou a ter uma amizade muito estranha com a irmã da madrasta dele, sabe? Ela não era muito mais velha do que a gente, era, tipo, bem pouca coisa, sabe? Era o tempo todo falando com ela no telefone, às vezes saía com ela sem me avisar, e eu só descobria porque alguém via ou sabia depois. E toda vez que tava falando com ela pelo WhatsApp, quando eu chegava, ele parava de falar e tal. Então eu comecei a desconfiar que ele tinha alguma coisa com ela. E aquilo começou a prejudicar o nosso relacionamento, porque o tempo todo eu ficava brigando com ele, porque eu tinha ciúmes da relação deles dois, eu queria saber o que tanto eles conversavam, o que tanto eles saíam juntos, e eu não podia saber.
E aí, o tempo todo aquela semente crescendo na minha cabeça de que eles tinham um caso, que ele não queria ficar comigo porque ele já ficava com ela, porque ele tava apaixonado por ela, sei lá. Aquilo começou a crescer na minha cabeça e a gente brigava o tempo todo porque ele dizia que eu era louca, que não tava acontecendo nada, que era impressão minha e não sei o que, isso e aquilo. E a nossa relação foi indo de mal a pior por causa disso. Até que teve um dia que eu tava de boa na minha casa, tranquila, tava descansando. E isso tinha uma amiga minha da escola, que é assim, era muito minha amiga mesmo, e ela estava a par de toda a situação, sabia de todas as minhas desconfianças e tal. E ela morava justamente perto da casa da irmã da madrasta do meu namorado. E aí ela me ligou, falou assim, mana, corre pra cá agora, porque o fulano acabou de entrar na casa da pequena lá. Vem, mana, que agora é o momento pra tu descobrir a verdade, pra descobrir se eles realmente estão ficando ou não. Já que ele vive dizendo que tu é louca, né, que não tem nada e tal, corre pra cá. E é óbvio que eu fui. Ei, quando eu cheguei lá, eu nem sequer bati na porta, eu já fui entrando igual uma doida na casa, porque eu queria pegar no flagra, né? Então eu fui entrando igual uma desesperada na casa. Gente, quando eu vi, vocês não vão acreditar, a minha cara foi no chão. Parte Ele realmente não tava me traindo com a irmã da madrasta dele, como eu pensava. Ele não tava. Ele simplesmente estava me traindo com outro homem, que era amigo da irmã da madrasta dele. Ou seja, a menina só tava ajudando ele a se encontrar escondido com aquele menino. Palmas. E a madrasta dele também sabia que ele era gay. Só quem não sabia era o pai e a corna, né? No caso, eu. Quando ele me viu, ele ficou totalmente desconcertado, assim. Ele não sabia nem o que falar. E eu, então, gente, eu não sabia nem como é que eu tinha que agir. Eu tinha que bater nele, eu tinha que bater no menino que tava com ele. Eu não sabia nem como agir naquela situação. Quase que eu falo, não foi isso que eu pedi. Eu preferia 1000 vezes que ele tivesse me traindo com a menina lá do que com o homem. Teria doído menos do que saber que ele tava só me usando pra esconder a verdadeira sexualidade dele. Eu não tive nem reação de fazer um escândalo, de brigar, de gritar, nada. Eu realmente fiquei muito chocada. E ele só sabia me pedir desculpas. Aí eu peguei e fui embora pra minha casa, fui chorar na minha casa sozinha, né? E desde esse dia a gente não se falou mais. Ele não teve nem a decência de me procurar de novo pra tentar conversar, ou pra pelo menos implorar que eu não contasse pro pai dele. Eu fiquei com muita raiva e com muita vontade de expor ele, sabe? Mas depois eu parei pra pensar e eu entendi que era um segredo que não era meu e era muito forte pra que eu contasse. Ele com certeza não tinha falado pro pai dele ainda porque ele tinha medo, né, da situação, da reação, não sabia se aceitasse, não ia. Então eu preferi não contar nada e deixar pra ele contar no momento dele, quando ele quisesse. Mas eu entender a situação dele não significa que eu perdoei. Até hoje eu não perdoei. Inclusive hoje ele já contou já pra família dele e tal, ele até virou travesti e tudo. Tá vivendo a vida dele muito feliz e eu a minha. A única coisa que eu queria era uma conversa sincera e um pedido de desculpas real, oficial, sabe? Mas nunca aconteceu. A impressão que eu tenho é que ele nem se importa se eu sair machucada ou não nessa história. Mas enfim, tô vivendo a minha vida e é uma coisa que não me atinge, assim, ao ponto de me impedir de viver. Enfim, foi isso.